Olá, meninos. Gente, eu vou explicar para vocês agora, fazer as correções, né, dos exercícios. Aí é bom vocês conferir para ver se vocês acertaram, tirar suas dúvidas. Essa primeira lista mesmo eu já até corrigi ela com alguns alunos, mas foram poucas, né? Eu vou terminar de fazer as correções dela. Aqui eu vou corrigir de novo, que a maioria não assistiram ainda. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a compreensão de vocês. Na número 1, o vídeo era um pouco grande, né? E eu dividi ele em algumas partes para vocês irem fazendo os exercícios. Na primeira parte do vídeo, que é sobre concentração, era para vocês fazerem em concentração comum quais eram os 3 casos e a fórmula com os significados de cada letra, né? Que devemos encontrar. Aí o caso 1 é achar o C, que é a concentração. O caso 2 é achar a massa, que é o M1. E o caso 3 é achar o volume, né? Então, e a fórmula é C igual a M1 sobre V. Essa fórmula é a fórmula que nós vamos usar para responder os outros exercícios. Então, a número 1 foi para apresentar para vocês essa fórmula, né? E esses detalhes da fórmula. Na número 2, pede o seguinte, agora a gente vai aplicar a fórmula. Calcule a concentração comum em gramas por litro de uma solução que possui 90 gramas de soluto em 100 ml da solução. Aí lembrando, o lembratinho que eu coloquei para você, que o vídeo mostra até 3 maneiras diferentes de encontrar o resultado. Então, se você não gostou dessa maneira que eu peguei aqui, que foi a primeira maneira que o professor ensinou lá, tem mais 2 maneiras. Então, né, não tem como falar que não explicou de outras maneiras. Tem várias outras maneiras lá, é só assistir novamente o vídeo que vocês vão entender. Aí, beleza. Ele quer a concentração, né, encontrar. E ele me deu o valor da massa, que é de 90 gramas. E me deu o valor do volume, que é de 100 ml. Nós não podemos usar em ml, porque a massa está em gramas, né? A gente tem que usar em litros. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o 100 e vai dividir por 1000. Depois dá 0,1. Depois dividir 90 por 0,1, que dá 900 gramas por litro. A número 1 está feita. Acho que ninguém ficou com dúvida nessa número 1, que ela é bem fácil. A número 3 é assim, tem uma solução com concentração de 150 gl. Calcule a massa do soluto presente em 600 ml da solução. Beleza, eu quero a massa. Então, a minha concentração é quanto? 150. A minha massa eu não tenho. E o meu volume, 600. Só que eu tenho que pegar os 600 ml, dividir por 1000, fazer aquela transformaçãozinha, que vai dar 0,6. Depois disso, eu multiplico o cruzado, 150 vezes 0,6. Então, o volume da massa é 900. Ok, vamos para 4. Tem uma solução com concentração de 20 gramas por litro. Calcule o volume necessário para alcançar 200 mg do soluto. Então, a gente não vai ter o volume. Vamos lá substituir. A concentração é quanto? 20. A massa, 200 mg, né? Não pode, né? Tá em mg. Vamos deixar só em gramas. Massa em gramas, a gente vai o quê? Divide por 1000. Vai dar 0,2. E sobre V, multiplicando o cruzado, você vai ter 20 gramas por litro, 20 litros vezes V, igual a 0,2. Depois você passa dividindo, né? 0,2 dividido por 20. Aí que vai dar 0,01 litros, tá? A questão 5, não é para agora não, mas a questão 5, ela já fala de molaridade, né? Vocês vão perceber aqui que não fala mais só de concentração, fala de molaridade. Aí ela pergunta o seguinte, que é a outra parte do vídeo, né? Em concentração mol, qual mol por litro, quais são os 4 casos, nós temos 4 casos, e a fórmula com o significado de cada letra que devemos encontrar. O caso 1 é achar, esse parece um Mzinho assim com a perninha, né? Que é a molaridade. Achar o M1, que é a massa, né? Achar o V, que é o volume, e achar o MM, que é a massa molar. Então, e a fórmula fica como? Fica a molaridade da solução igual a massa vezes molaridade, massa molar vezes volume. Então, essa é a nossa fórmula que a gente vai usar para calcular os nossos próximos exercícios. Vamos lá para o número 6. No número 6, nós temos que 12 gramas de NaOH, vou baixar um pouquinho, em 750 ml da solução, né? Calcule a concentração em mol. Então, a gente vai ter que calcular essa concentração.
Aí, o 12, que é o volume da massa, já coloco ele lá. Eu tenho... Esse 40, gente, é o seguinte, NaOH. É você somar os valores do Na, que está entre parênteses aqui, 23, do O, 16 e do H1. Somando tudo, por isso que deu 40, tá? Vezes 0,75. Por que 0,75? Porque 750 ml não pode deixar em ml, a gente divide por 1.000. Aí é 0,75. 12 dividido para 30, 0,4 mol por litro. Cortou um pouquinho, mas é 0,4. Vamos para 7. Tenho 400 ml de CaOH e 0,4 mol. Calcule a massa, né? Calcule a massa do soluto nessa solução. Aí ele deu o valor de Ca, o valor de O, o valor de H. E o que eu tenho que fazer nessa questão? Vamos substituir. Ele quer a massa, então a molaridade aí vai ser 0,4 mol, né? Beleza, que ele já me deu lá em cima. Esse M1 é o que eu tenho que encontrar, então vale M1 mesmo. Esse 74, eu encontrei ele da seguinte maneira, gente, olha só. Esse, lá em cima, lá no enunciado, CaOH, você tá vendo que o OH tá entre parênteses e tem um doisinho. Tá bem apagadinho aí, mas no caderno de vocês devem ter copiado. Tem um doisinho embaixo, né? Que como eu faço para calcular? Lá em cima era só somar todos os valores que deu 40, né? Aqui eu tenho que fazer da seguinte maneira. Eu tenho que deixar o Ca fora do parêntese, então Ca vale 40, aí eu coloco mais, abro o parêntese, coloco o valor do oxigênio, que é 16, mais o valor do H, que é 1, fecho o parênteses e vou multiplicar o que está dentro do parênteses por 2, porque lá a gente tinha essa multiplicaçãozinha por 2. Beleza, desço 40, somo 16 mais 1, dá 17, 17 eu multiplico por 2, que dá 34, né? E eu somo 40 mais 34, que dá 74. É um pouco confuso de fazer, mas não é difícil. Se vocês prestarem atenção, que a coisa volta o vídeo de novo, vocês vão perceber que não é difícil. Aí você vai por isso que deu 74. E esse 0,4 é desse do início do exercício, tá, gente? Lá no início, o volume, que é 400 ml, a gente dividiu ele por 1.000, aí deu 0,4. Aí por isso que ficou dois valores com 0,4. Um que o exercício já me deu, que era 0,4, que era o valor da mol, e o outro que eu encontrei dividindo por 1.000. Aí, o que eu faço aqui? Multiplico cruzado. M1 é igual a 0,4 vezes 74 vezes 0,4, que tudo dá 11,84 gramas. A próxima é, calcule o volume de NaCl a 0,8 mol, né, para obter 23,4 do soluto. Aí ele me deu uma equação, os valores para eu somar. Do Na vale 23, do Cl vale 35,5. Beleza. O valor aí da molaridade é 0,8, que ele me deu lá no enunciado. Igual a 23,4, né, que é a minha massa. E esse 58,5, como eu fiz para encontrar? Somei esses valorzinhos. Somei o 23 e o 35,5, que deu 58,5 gramas por mol. E o volume eu não tenho, então vezes V. Aí eu tenho o quê? Eu tenho que 0,8 multiplica cruzado, tá? 0,8 vezes 58,5 vezes V é igual a 23,4. Multiplico 0,8 vezes 58,5 dá 46,8. V igual a 23,4. Passo dividindo 23,4 por 46,8, que é igual a 0,5 litros. Então, essa é a nossa primeira lista de exercício, né? Não é difícil, né? Quem fez olhando o vídeo, com certeza deve ter acertado todos os resultados. Vamos para a nossa segunda lista. Deixa eu procurar aqui. Vamos aqui para a nossa segunda listinha. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Aumentar, não, subir um pouco. Gente, a nossa segunda lista de exercício era para assistir a partir de tal minutos, né? De 39 minutos e 30 segundos daquele vídeo, que é grande, mas ele é bem interessante. Nessa questão número 1, era para vocês, a gente vai trabalhar com converter, né? Convertendo de mol para GL. Então, o que aconteceu aqui? Ele me deu o valor de 0,6 mol por litro, ele me deu o valor de NaOH, que é 120, né? 120 gramas por mol, e ele queria encontrar o valor de gramas por litro. Então, o que acontece com um exercício desse? Você vai pegar o valor que é dado em gramas por mol, no caso foi 120, e ele equivale a 1 mol.
Quando não me dá que ele equivale, por exemplo, a 2 mol, sempre vai ser 1 mol, tá? Quando ele não me mostra quanto mol é essa questão, então a gente coloca a 1 mol. Nós vamos colocar embaixo dele o X, porque a gente não sabe qual é o outro valor em gramas por litro, né? Mas nós sabemos quanto que vale o outro valor lá do mol, né? Que é 0,6. Então, mol ficou embaixo de mol, né? E gramas vai ficar embaixo de gramas, né? Por mais que é gramas por mol, vai ficar embaixo de gramas. Multiplicando o cruzado, 120 vezes 0,6 dá 72 gramas por litro, que é a nossa resposta. A número 2 é para fazer o inverso, né? É de gramas por litro para mol. Então, também vai usar a regra de 3, que vai ser 196 gramas para 1 mol, 19,6 gramas por litro por X, multiplicando também cruzado. Nós vamos ter X igual a 19,6 dividido para 196, que vai dar 0,1 mol por litro, que é a nossa resposta. Então, essa daqui é só aplicar a regra de 3 mesmo, dos valores que foram dados para a gente. Esse que era para assistir a partir de 42 minutos e 37, eu já coloquei específico para vocês, né, não ficarem confuso aí no vídeo, que fala o seguinte, né? Na diluição de uma solução e na concentração de uma solução, quais são as suas características mostradas no vídeo? Quem acrescenta, reduz, retira e aumenta. Então, nessa aqui não era para fazer nenhuma conta, era só para pegar essas informações lá do vídeo e colocar no caderno de vocês, né? Então, na diluição de uma solução, tem um acréscimo de solvente, na produção de concentração, na redução da concentração, no caso, né? A concentração de uma solução e tá tão clarinho para enxergar. E deixa eu ler aqui para vocês. Vou ler de novo, né? Porque tá clarinho para enxergar, acho que vocês não estão enxergando aí também. Primeiro, diluição de uma solução. Depois, acréscimo do solvente. Depois, redução da concentração. Depois, concentração de uma solução. E depois, retiramos o solvente. E depois, aumento de concentração. Aí que vai dar a nossa fórmula que a gente vai calcular mais na frente, que é o VI vezes CI igual a VF vezes CF. O que significa essa fórmula? VI é a velocidade, é o volume inicial. CI é a concentração inicial. VF é o volume final. CF é a concentração final. Pronto, essa é a nossa fórmula que a gente vai usar pra caramba, né? Isso também estava no vídeo, né? Era só copiar lá do quadro. Aí tem a número 4. A número 4 fala o seguinte: tenho 600 ml de H2SO, 1,5 mol, ficou acrescendo, né? Tá errado. 900 ml de água. Qual a nova concentração? Usando a fórmula, né, que nós acabamos de encontrar, de conhecer a nova fórmula. Então, o volume inicial é o que é dado lá no início, 600, ok? A concentração inicial, 1,5. O volume final, 1.500. Por que 1.500? Porque eu vou ter, quando ele fala acrescentando, né, que seria a palavra certa, 900 mais 600, tá? Ele somou 900 com 600, que deu 1.500, por isso que é 1.500. Vezes o CF. Deixa eu beber uma água aqui, que minha garganta coçou. Aí depois, lembrando que o 600 tá em ml, não pode, a gente tem que dividir ele por 1.000. Quem já colocou direto, melhor ainda, né? Então, 600, na verdade, é 0,6, dividir ele por 1.000. Vezes 1,5 igual a 1,5. O 1.500 também tá em ml, eu também tenho que dividir ele por 1.000, aí ficou 1,5. Aí eu multipliquei 0,6 com 1,5, dá 0,9. Depois eu passei... Eu inverti a fórmula, né? Eu coloquei a incógnita CF no primeiro membro e o 0,9 mol no segundo membro e passei dividindo 0,9 por 1,5, que dá 0,6 mol por litro, né? Essa é a nossa resposta da número 4. Vamos para a nossa número 5. A nossa número 5, ela ficou um pouco bagunçadinha aqui, mas eu acho que vocês vão entender bem. Que ele fala bem assim, ó, a gente vai usar essa fórmula aqui. A número 5 é para vocês começarem a entender lá onde está essa seta, tá? Porque eu usei, ele estava sem espaço, aí eu fui descendo entre as perguntas, mas não tá difícil de entender, não. A fórmula é a mesma, VI vezes CI igual a VF vezes CF.
Olha só, o primeiro valor que me deu do volume aí, 100 ml, não é? Que é o valor que ele me deu. Aí, esse 100 ml vezes o 4 gramas por litro, não é? 4 gramas por litro, exatamente. Deixa eu ver só essa. Cadê o outro? O VF vezes 2 gramas por litro. Exatamente, é isso mesmo. Aí, o que acontece aqui nesse exercício, gente? Eu peguei essa primeira fórmula aqui, o VF vezes 2 gramas, eu inverti o lado. Onde estava a incógnita, eu coloquei no primeiro membro. Onde não está a incógnita, eu coloquei ele para o segundo membro, que foi o 100 vezes o 4. Deixei lá no segundo membro, né? Quando você inverte todo mundo de uma vez, você não muda o sinal, né? Você inverteu tudo de uma vez, então fica o mesmo sinal. Aí depois, descendo aqui, ó, eu tenho VF é igual a 400 dividido por 2, porque 100 vezes 4, 400, né? Dividido por 2. Beleza. Que dá 200 ml. VF é igual a VI mais o valor adicionado. O que é isso? Quando tem uma questão dessa, mais o valor adicionado, né? O que vocês têm que fazer nessa questão? É o resultado que deu, não foi 200? Então, o valor que eu tenho lá não era 100 no exercício? Então, eu tenho que pegar o resultado que me deu 200 menos o 100. Então, na verdade, o resultado, o valor adicionado vai ser 100. Então, o exercício não acaba só lá na equaçãozinha da fórmula. Eu tenho que ainda fazer essa subtração quando tem um exercício desse modelo. Vamos para 6. Considere as informações a seguir e responda a questão 6 e 7. Após o aquecimento de uma solução de 0,6 mol, né, obtivemos 300 ml dessa solução com 0,8 mol. Ok. Mesma coisa, mesma forma, você vai acrescentando aqui, você não vai ter o VI no caso, né? O CI você teve que foi 0,6, não foi o valor do CI? Cadê? 0,6 bem aqui. O valor do VF, 300, e o valor do CF, que é o final, 0,8. Ele já deu, multiplicando aqui 300 vezes 0,8 dá 240, dividir 240 por 0,6 dá 400 ml. Vocês acertaram todas, né? Vocês prestaram atenção no vídeo lá. Acho que deu para fazer tudo. Aí, com aquelas informações, ele quer que você responda qual que é o volume, né? Da água evaporado. Se começa por 400, que foi a nossa resposta da número 6, o que vai ter? Eu vou determinar com 300. Por que 300? Porque lá no enunciado nós tivemos 300 ml, tá? Então, 400 menos 300, 100. É parecida com a número 5 também, né? Que você fez a conta e no final você ainda subtraiu os valores. Então, essa é a nossa segunda lista, né? Vamos para a nossa terceira lista. A terceira lista nossa era só para vocês assistirem um vídeo e fazer anotações sobre ele. Aí eu fiz umas anotações aqui minha, mas a de vocês pode ser totalmente diferente da minha. Vocês podem pegar a anotação no meio do vídeo. Só para eu me lembrar que era para fazer anotações, tá? A quarta, então as anotações é pessoal. Eu vou olhar depois quando a gente voltar. Opa, deixa eu voltar aqui. E a quarta lista era para fazer... Deixa eu ver aqui. Era sobre... assistir o vídeo e fazer anotações também sobre ele, que era ppm e ppb, né? Que também é muito interessante esse vídeo de ppm e ppb, que é partes por milhão e partes por bilhão. Só fazer anotações, copiar uns exemplos lá do vídeo, alguma coisa assim que vocês vão ter no caderno para estudar. Na nossa próxima lista, deixa eu subir só um pouquinho, senão ela sobe demais. Ah, essa lista aqui. Gente, essa lista aqui, a quinta lista, é sobre balanceamento. Balanceamento, para quem não viu, eu fiz um vídeo no YouTube e postei lá no Pegasus, tá? Tá lá no Pegasus. Quem não achar ele, me manda um WhatsApp que eu mostro qual é a aula que ele tá. E eu fiz passo a passo de como resolve esse balanceamento. Eu resolvi mesmo, peguei, aparecia só minha mão e minha voz, e eu resolvendo com vocês e explicando. Então, essa lista daqui, eu nem vou falar muito sobre ela, porque ela já está corrigida, tá? Já tem a correção dela. Aí tem ela aqui, mais uma vez, para quem quiser conferir, né? A primeira, a segunda questão dela. Então, eu nem vou falar sobre ela, porque eu já fiz um vídeo sobre, tá? Então, qualquer coisa, vocês me procuram, que esse vídeo tá lá no Pegasus, tá? Vamos para a próxima. A nossa próxima lista...
é sobre cálculo estequiométrico, né? Cálculo estequiométrico. A língua chega e enrola pra gente falar ele, mas ele é legal de estudar. Às vezes um pouco confuso, um pouco cheio de detalhes, mas ele é interessante. Olha só, essa aqui é a lista 6, não é, pessoal? Deixa eu confirmar. Lista 6, exatamente. Vamos lá para número 1. Ele me deu o NA, ou NA não, eu tô com o NA na cabeça, o sódio aqui na minha cabeça. Ele me deu o N, aí me deu lá embaixo 4 gramas. 6H, lá embaixo dele, 4 gramas. NH, 6 gramas. Ok. A letra A pergunta: quais são os coeficientes estequiométricos dos reagentes e produtos da equação? Então, como eu sei quais são os coeficientes, os valores que estão na frente de cada letra, de cada substância? Por exemplo, do N, qual é o valor que não tem número na frente dele? Então, é 1. Do H é o 6. Do NH é o 4. Então, cuidado para não confundirem e colocar os valores pequenininhos aí embaixo ou multiplicar esses valores. É só os valores que estão na frente de cada substância, de cada letra, tá? Na letra B, qual é a quantidade de mol dessas equações? É a mesma quantidade do valor, é a mesma resposta da letra A. Então, reagentes e mol, o mesmo valor. 1, 6 e 4. Fácil, né? C, qual a quantidade de massa? Esse aqui é bem legal também. Olha só, eu tenho aqui, que ele me deu que H vale 2 e que o N vale 12, né? Então, eu vou pegar o primeiro meu que eu tenho aqui é o N. O N meu vale 12. Então, eu pego 12, multiplico ele por aquele número pequenininho lá embaixo, 4, e depois pelo número que está na frente do N, 1. Então, por isso que deu 48. Olha, de novo, eu multiplico, o H vale 2, aí eu coloquei até entre parênteses aqui, 2 vezes o número pequenininho que está perto do H, o 4, vezes 6, por isso que deu 48. Agora, no NH, o NH, ele tem duas substâncias, né, o N e o H, o nitrogênio e o hidrogênio, então, ele tem uma coisinha a mais para se fazer. Olha só, eu coloco 4 aqui antes do parêntese, beleza? Eu abro um parêntese e coloco o seguinte valor. Eu tenho que o N... Cadê o N? Deixa eu ver aqui tá dando para vocês olharem. Eu tenho que o N... o N vale 12, né? E o meu H vale 2, exatamente. Então, o N, eu vou pegar o quê? Que vale 12, eu multiplico com o valor do N. O valor embaixo do N, quando eu não tenho, é 1. Então, por isso que 12 vezes 1, 12. Aí, eu vou multiplicar agora o valor meu do H. O H vale 2, né? Aí, eu multiplicando 2 vezes esse número pequenininho que está no H, não é 6? Então, 2 vezes 6 dá 12. Então, por isso que ficou 12 aqui também. Aí, 12 mais 12 vai dar o meu 24, né? E 24 vezes 4 dá 96. Por isso que ficou 96 lá. Vamos para a nossa número 2. Na nossa número 2, nós temos o seguinte. Qual é a massa de NH6 que pode produzir a partir de 0,4 mol de NH? Use regra de 3. Eu dei um exemplozinho ali da regra de 3. Olha só, eu tenho o seguinte... qual é a massa de NH6, não é? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu tentar mostrar aqui. Olha só. Esse 96 aqui, gente, é o meu NH lá no meu número 1, tá? Então, uma questão depende da outra. Lá no número 1 não deu 96 gramas, então é ele que eu tenho que fazer, o NH. Ok, o meu NH6 não deu 96, coloco ele aqui. 1 mol. Lembra a regrinha do mol? Não dá dado valor, a gente coloca sempre a associação dele a 1 mol. Beleza, eu não tenho esse valorzinho em gramas, eu vou encontrar, né? Porque é o que o exercício quer. Equivale a quanto? A 0,4 mol. Esse enunciado tá lá no enunciado no número 2. Multiplico o cruzado. X vezes 1 mol X, 96 vezes 0,4, 38,4 gramas. Pronto, só isso que faz. Essa é a minha resposta, não podemos esquecer de colocar gramas. Da número 3 até a número 4, eu passei para outra questão que não era para passar agora. Casa do Zoom fica ruim. Vamos lá. Da 3 até a 4 era para resolver através de um vídeo de estequiometria, né? Que ele deu lá na parte de resolução de exercícios. Ok. Aí, esse exercício aqui, ele tá até resolvido com outro professor lá, né? Eu deixei até o mesmo exercício só para vocês
compreenderem melhor, porque ele é cheio de detalhes. Eu pensei que era bem necessário vocês terem ele no caderno para os próximos exercícios e aprender sobre ele. Aí, gente, ele me deu aqui uma equação. Vou resumir ele aqui para vocês. Ele me deu essa equação aqui, 4KO. Vou até colocar, ela tá bem ali em cima, novamente. E ele me deu todos os valores para a gente poder encontrar. O hidróxido de potássio remove o dióxido, ele deu uma explicaçãozinha aqui, ele me dá os dados, né? E para eu determinar essa massa do superdóxido de potássio que é necessária. Então, primeira coisa do exercício lá é você comparar as duas massas que eles me deram lá, né? O que é o KO2 e o O2. E colocando em forma de regra de 3, ó, mol KO2, mol O2, embaixo de O2, né? 20, os valores que é dado lá no exercício. Para depois vocês poderem multiplicar cruzado. Depois que vocês multiplicarem cruzado, aí você você consegue reescrever a sua equação com aquela formulazinha que tem, por exemplo, KO2. Ele me deu lá quanto que vale K, que vale 39, e ele me deu o H valendo 1 e o oxigênio valendo 16, para depois eu conseguir reescrever a minha equação. Aí, multiplicando do mesmo modelo com a minha regrinha de 3, fazer todo o processo passo a passo e fazer as divisões. Então, eu acho que esse exercício ele já estava feito lá, né, com o professor. E ele não tem nem mais o que eu falar, né? Eu acho que ele já falou, ele já explicou, esse exercício estava pronto. Qualquer coisa, se ainda ficou alguma parte aqui que vocês não entenderam, eu faço fazer ele. Só me avisar, tá? Como ninguém falou que não entendeu ele, eu tô pensando que vocês estão compreendendo ele, tá? E o número 4 também estava feito pelo professor, né? Eu coloquei ele aqui só porque eu precisava que vocês tivessem ele no caderno mesmo. Balancear, né? Primeiro passo, balancear as equações e depois marcar a opção correta, né? Por exemplo, o FE aqui, ele vale 2. Para ele valer 2, eu tive que acrescentar esse 2 aqui. O CO aqui, cadê? Ele tá valendo... Cadê o meu CO? Aqui eu tenho O valendo 3, aqui eu tenho o meu O valendo mais 3, aí vale 6, aí pro CO aqui vale 6, eu tive que acrescentar um 3. Aí depois você vem para sua regrinha de 3, né? Que nem o professor falou lá, você vai substituir os valores, depois você vai usar potência de 10, aí você acrescenta. Então, esses dois exercícios também ele já estava feito, né, lá no vídeo. Vamos para a próxima lista. A nossa próxima lista de exercício, que é a última lista, né? Nossa, é sobre a questão 1 e 2, responder com a ajuda do vídeo das leis ponderadas de Lavoisier e de Proust, né? A primeira pergunta fala o seguinte: quais as diferenças das leis de Lavoisier e de Proust? Exatamente, gente, ele quer saber as diferenças dos dois químicos. Primeiro, a lei de Lavoisier ele vai me falar o quê? Da conservação das massas. A lei de Proust vai falar sobre proporções fixas. Então, essa é a diferença de um para o outro, né? Quando fala de conservação de massas, é Lavoisier. Proporções fixas, já é o Proust, né? Então, é mais para falar sobre a diferença deles mesmos nessa questão. Na número 2, ele me deu o seguinte, ele me dá a massa molar valendo 28, o N28, o H2 e o NH 3,17 gramas. Aí ele me dá o N, a equação, né? N mais 3H mais 2NH3, ele me dá toda a equaçãozinha aqui. Ele me pergunta qual é o número de mols. Lembra o número de mols? É o valor que está na frente, né? Na frente. Então, o número de mols aqui vai ser 1, do N é 1, do H é 3, do NH é 2. Então, é só pegar esses valores mesmo. A massa, gente, é só eu multiplicar os valores, tá? Por exemplo, ele me falou que aqui, ó, que é 28, né? A primeira aqui, então eu vou multiplicar por 1. 28 por 1 dá 28. Aqui o H vale 2. Aí eu multiplicando 2 vezes 3, que é o valor que é me dado aqui, vai dar 6. E o 17 vezes 2 dá 34. Então é só multiplicar os valores que é dado com a minha equação. O meu volume, lembrando que o volume não se conserva, né, tá? A massa se conserva lá em cima, a massa molar, e o número de mols se conserva, mas o volume, ele não se conserva. Como assim? Por exemplo, se eu somar 28 com 6,
dá 34. Então, é isso que ele está querendo falar, que a massa se conserva. Os mols, né? O volume não se conserva por quê? Olha só, como eu faço para encontrar? Ele me deu que o volume vale 22,4. Ele me deu esse valor. Se ele me deu esse valor e ele me deu a minha equação, que eu estou trabalhando a mesma equação, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 22,4 por 1. Vai dar 22,4. Eu vou multiplicar esse 22,4 por 3, dá 67,2. Eu vou multiplicar esse 22,4 por 2, dá 44,8. Então, esse 22,4, que é o meu valor fixo, só que não significa que vai me deixar o meu volume se conservar, não vai me deixar o meu volume fixo, né? Se eu multiplicar 22, somar 22,4 com 67,2, não vai dar 44,8. Então, não tem problema no volume isso acontecer. A massa não se conserva, tá? Mas nos outros tem que acontecer. A soma tem que dar certinho, menos no volume, porque pela regra de volume, ela não vai se conservar, né? O volume não se conserva, tá? Outra coisa, das questões 3 até a 5, fazer o balanceamento das equações. Eu coloquei balanceamento mais uma vez aqui para qualquer dúvida, assistir o vídeo lá sobre as correções de balanceamento, porque sempre é bom vocês aprenderem direito de balanceamento, né? Para quem assistiu já as correções e os vídeos, tem o lembretinho aqui do macho. Por exemplo, olha, a gente começa balanceando por MG, depois o CL, depois o H, porque lá na tabela periódica, quando vocês olharem, o MG vai vir primeiro. Ele é o metal, parte dos metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. É sempre seguir essas ordens, né? O Cl vem depois e o hidrogênio vai vir por último, por causa do meu macete. Por exemplo, o Mg está balanceado, não precisei fazer nada com ele. O Cl aqui tinha um 2, né? Um 2 aqui, e o Cl desse lado daqui não tinha, então acrescentei esse 2 aqui nele. E o H ficou 2, já estava balanceado, então só foi mesmo acrescentar esse 2, né? Para deixar a equação balanceada. Vamos para a próxima, ver que vocês acertaram o balanceamento aqui. Aqui eu tenho o AL vai vir primeiro, depois o CL, depois o H, depois o O. Número 4. O AL tem um 2 aqui, né? Nesse primeiro membro. Depois da setinha, ele precisou de um 2 para ele ficar balanceado, aí ficou 2AL de um lado, 2AL de outro. O CL, quando ele ficou valendo 6, né? Porque eu acrescentei esse 2, então eu tive que acrescentar um 6 aqui. O H, eu acrescentei um 3 aqui, porque eu acrescentei um 6 aqui. Então, ele ficou balanceado também. Para quem não entendeu, gente, é só assistir o vídeo de balanceamento, tá? Que eu deixei lá nas correções. Eu deixei essa questão aqui mesmo, só foi para reforçar mais uma vez o balanceamento. Na questão 5, o que acrescentou aqui? Primeiro, eu faço o C, depois o H, depois o O. Então, eu tenho que olhar se o C, quanto C eu tenho desse lado? 2. Quanto C eu tenho que acrescentar aqui para ele ficar balanceado? 2. Por isso que eu acrescentei um 2. O H, eu tenho 6H desse lado. Eu tive que acrescentar mais um 3 aqui para multiplicar 3 vezes 2 vai dar 6, ele ficou balanceado. O oxigênio também ficou balanceado agora, porque aqui ficou valendo 6 mais um 7, aqui ficou valendo 4, com mais 3, 5, 6, 7. Então, fica balanceado também. Então, é isso, gente. Qualquer coisa vocês me procurem, tá? As nossas listas estão corrigidas, aí eu preciso saber se tem alguma dúvida, tá? Pode me procurar. Deixa eu tirar aqui... Interromper, deixa eu só cancelar aqui. Interromper compartilhamento. E é isso, tá? Muito obrigada. Qualquer dúvida, me procure.